Oferecimento. Sempre vida por você. Fone 3284-7107. Olá, amigo internauta, você que conecta diariamente o aquiagora.net. Nessa semana, no quadro Em Conexão, nós vamos conversar com o comandante do Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon, falar um pouco sobre essa questão de segurança pública, de socorro a vítimas de acidente, de atendimento a incêndios, enfim, o dia a dia do Corpo de Bombeiros. Eu converso então com o Capitão Tavares, ele que comanda o Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon há pouco mais de um ano, desde o momento em que o bombeiro foi então militarizado e foi instalado efetivamente no município. Capitão Tavares, que avaliação que o senhor faz desse período em que existe o Corpo de Bombeiros em Marechal Cândido Rondon? A avaliação que eu faço é um retorno que a gente tem das pessoas com quem nós trabalhamos diretamente, principalmente nos hospitais onde nós entregamos vítimas. Então, houve uma grande evolução, tecnicamente falando, das pessoas que hoje estão trabalhando aqui em Marechal Rondon, atendendo emergência através do quartel do Corpo de Bombeiros. Antes era uma estrutura de bombeiro comunitário, onde agentes de defesa civil treinados eles pelos bombeiros em Cascavel e em Toledo, prestavam o serviço de atendimento à emergência. Com a militarização, vieram militares para cá, treinados, especialistas na área de pronto atendimento com a ambulância e com o caminhão de incêndio. Então essa especialização fez com que eles repassassem boa parte desse conhecimento para os agentes que já aqui trabalhavam, vindo a somar num todo, numa equipe mais preparada tecnicamente para atender a comunidade. Então, nos hospitais, quando nós vamos lá para ver essa questão de recebimento de vítimas, nós já tivemos logo no começo, logo que os militares vieram para cá, tendo um retorno positivo, dizendo que as vítimas já estão indo de uma forma mais rápida e de uma forma melhor preparada para eles dar uma continuidade nesse atendimento. Então, hoje é um grande diferencial de um socorrista militar preparado para atender uma vítima, porque nós chegamos rápido, conseguimos identificar qual que é o problema e mobilizar essa vítima de uma melhor forma possível para entregar numa porta de pronto atendimento para ali ser dado continuidade no tratamento que ela precisa. Então esse já foi um grande retorno que nós tivemos da comunidade. E capitão, como é que está a questão do efetivo do Corpo de Bombeiros? Está contente? Quantos homens que atuam hoje no Corpo de Bombeiros, quantos militares que tem, quantos agentes de defesa civil estão atuando e qual seria o número ideal para atender a demanda de serviços que nós temos na área de atuação do Corpo de Bombeiros de Marechal Rondon? Então hoje o governo do estado, de uma forma geral, ele está militarizando bombeiros comunitários. Então, por quê? Para que a instituição Corpo de Bombeiros consiga alavancar e atender de uma forma mais macro todos os municípios do estado. Então, nós tínhamos aqui antes 15 bombeiros comunitários, chegamos aqui com 8 militares para somar e a previsão futura é para que fiquem 40 bombeiros militares atendendo não só a Marechal, mas a região. É importante deixar claro que hoje a Marechal Rondon, o quartel de Marechal Cândido Rondon, não é só para atender o município de Marechal Cândido Rondon. Hoje é uma sede de uma região que compreende 10 municípios, onde dessa região a sede é Marechal Cândido Rondon e tem mais outros 2 quartéis subordinados a Marechal Cândido Rondon, que é o Bombeiro Comunitário de Palotina e o Bombeiro Comunitário de Guaíra, que serão os próximos quartéis a médio e longo prazo, onde vão ser militarizados, vão receber efetivo e equipamento do Estado para conseguir atender essa região toda. Capitão, e a questão das viaturas e equipamento, como é que está isso? Está contente? O Corpo de Bombeiros tem estrutura suficiente para bem atender a comunidade? E quais são os eventuais problemas que ainda persistem? Eu acho que hoje a gama de ocorrências que Marechal Cândido Rondon ela demanda, eu acho que o bombeiro de Marechal Cândido Rondon está muito bem equipado, tanto com a ambulância quanto com o caminhão de incêndio. E graças a esse apoio que a Prefeitura está dando continuidade, vamos contar com o apoio de efetivo também até o ano que vem, que será mais ou menos o período que a gente vai receber um reforço de soldados.
Então é bom deixar claro que agora, no final desse mês, começa uma escola de soldado. Na verdade, serão 500 soldados que serão formados para o Paraná todo. Então, desses 500, 30 serão formados em Cascavel, e desses 30, acredito que uns 10 em janeiro estarão se apresentando em Marechal Cândido Rondon para dar um reforço no efetivo. Então, hoje é o que a gente precisa de efetivo de militares aqui. Mas a Prefeitura está suprindo isso temporariamente, até pelo fato de que vai fazer um teste seletivo nos próximos dias e vai suprir até lá essa necessidade, até nós recebermos esses soldados. Com relação a materiais, Marechal Cândido Rondon está bem equipado para a quantidade de ocorrências que atende, e dia após dia nós estamos correndo atrás para administrar muito bem o recurso municipal que nós temos, o FURREBOM, para ir comprando o que precisa ser trocado e buscando cada vez mais tecnologias mais modernas para fazer de Marechal Rondon um bombeiro referência na região do Paraná. Com relação às principais ocorrências, o que mais movimenta o Corpo de Bombeiros de Marechal Rondon, capitão? O que é? É o trânsito? O que, enfim, mobiliza mais o serviço do Corpo de Bombeiros? Hoje o Corpo de Bombeiros, é bom deixar claro, que atende uma gama muito grande de ocorrências. Nascemos pelo fato de necessitar de uma mão de obra especializada a realizar combate a incêndio. Essa é a origem do bombeiro há 2000 anos atrás. Mas hoje, com a evolução das edificações que deixaram de ser madeira, que hoje é predominantemente de alvenaria, o que diminui muito o risco de incêndio, e também do trabalho efetivo do Corpo de Bombeiros de fazer vistoria, exigir questões de segurança, extintor, hidrante, entre outros tópicos técnicos, diminui muito o número de ocorrências de incêndios. E nós acabamos absorvendo uma grande necessidade da área da saúde, que não seria nem da área de segurança, mas o bombeiro acaba absorvendo, que é o atendimento pré-hospitalar. Então hoje nós vemos, hoje é até muito nítido em Marechal Cândido Rondon, que a ambulância do Corpo de Bombeiros, que predominantemente é para atender trauma, ou seja, as pessoas que acabam se machucando, não as pessoas que passam mal, que têm infarto, derrame, esse tipo de coisa que seria o caso clínico. Hoje o Corpo de Bombeiros atende bastante vezes, vai em apoio às ambulâncias do próprio município. Então hoje o Corpo de Bombeiros acaba absorvendo muito essas ocorrências da área da saúde, mas dia após dia nós vimos que é uma necessidade da sociedade cada vez mais emergente. Então hoje, predominantemente, cerca de 70% das ocorrências envolve a nossa ambulância, onde nós saímos para dar esse atendimento tanto de trauma, como em algumas vezes no clínico, para dar um suporte. E percebemos que dessas ocorrências todas que nós saímos com a nossa ambulância, cerca de 80% é derivado ao trânsito. Então são colisões de trânsito, são pessoas que acabam caindo numa via de trânsito, muitas vezes gerado por uma imprudência. Agora, capitão, que tipo de recomendação que o senhor faz para aquelas pessoas que chegam antes do Corpo de Bombeiros, se deparam de repente com uma vítima de acidente, uma vítima de um outro trauma qualquer? Como essas pessoas devem proceder no sentido de socorrer, de acudir essa vítima antes da chegada dos homens do Corpo de Bombeiro? É o primeiro passo que não só um cidadão, mas como a própria equipe do bombeiro se preocupa em chegar no local, é oferecer segurança para uma vítima. Então não adianta você chegar e querer dar um atendimento numa vítima que está no meio da rua, minutos depois vem um outro veículo e acaba fazendo de você uma nova vítima e agravando o quadro daquela vítima que já está acidentada. Então, primeiro se preocupar com a segurança. Então, uma vítima acidentada no meio da rua sinaliza com uma antecedência de alguns bons metros aquela via. Se a via é 60 km por hora, então 60 metros antes daquele acidente, você vai lá e sinaliza para que dê tempo desse veículo que venha fazer uma frenagem. Então, preocupar em principalmente sinalizar. Se for preciso, fecha a rua. Se for no meio da rua, se envolver vários veículos, que fecha a rua. Mas o importante, o primeiro passo é passar a segurança para a vítima. Então ela saber que ela não vai sofrer outro tipo de trauma além daquela que ela já sofreu. E acionar o Corpo de Bombeiros ou especificamente aqui em Marechal Rondon nós não implantamos o telefone de emergência 193 ainda, ligue no telefone 192 que vai cair no hospital 24 horas e eles vão repassar a ocorrência para nós. O que a gente da imprensa que acompanha o dia a dia do trabalho do Corpo de Bombeiros percebe que muitas vezes o anseio de ajudar e a própria curiosidade dos populares acaba por vezes atrapalhando o trabalho dos socorristas bombeiros. Que orientação que o senhor passa, até que ponto que a interferência dos populares prejudica e atrapalha o trabalho dos socorristas?
Primeiro passo, se já tiver uma autoridade ou algum profissional competente trabalhando, atendendo a vítima, se a pessoa quiser ajudar, ela vai procurar esse profissional e vai falar assim, ó, eu tô aqui para ajudar, tem alguma coisa que eu possa fazer? Então já se coloca à disposição para ajudar. Se o profissional dispensar realmente, então o melhor que ele possa fazer é se afastar. Se quiser observar de longe, que observe de longe, mas não de perto. Primeiro, porque pode atrapalhar o atendimento dessas vítimas. Depois que muitas vezes num acidente pode ter algum vazamento de combustível e pode ter início algum incêndio e se tornar mais uma vítima. Então a recomendação que a gente dá é que a pessoa se coloque à disposição de quem está ali já atendendo, ou se não, que fique afastado observando a distância. Além das questões de trânsito, quais outras situações que o Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon está efetivamente preparado para agir, para atuar? Então, são ocorrências de defesa civil. Nós até costumamos falar que defesa civil somos todos nós, não é só o bombeiro. Mas muitas vezes quando acontece uma catástrofe, um vendaval, onde centenas de casas acabam ficando descobertas, ou um alagamento, onde tem muitas vítimas, quem acaba encabeçando uma ocorrência de defesa civil acaba sendo o Corpo de Bombeiros. Muitas vezes até por ter veículos e equipamentos que propiciem o desenvolvimento de uma operação. Mas na verdade a defesa civil somos todos nós. E hoje nós estamos preparados para conseguir dar uma resposta, apesar de que Marechal Cândido Rondon acaba se caracterizando por poucos tipos de ocorrências nesse sentido, né? Então não possui uma condição geográfica como no Rio de Janeiro, onde houve um desabamento. Dificilmente acaba acontecendo um alagamento também aqui, pelo fato de ser uma região plana. Então esse é um tipo de ocorrência que nós estamos propensos a atender e estamos preparados também. Bom, Capitão Tavares, em nome do aquiagora.net, eu quero agradecer a sua disposição por conversar conosco nesse quadro Em Conexão e deixá-lo muito à vontade para fazer também as suas considerações finais. Então é bom deixar claro que o Corpo de Bombeiros todos os dias do ano, 24 horas por dia, está à disposição da comunidade. Então que nos acionem ou através do nosso telefone direto ou através do 192, que acaba sendo mais fácil, pelo 24 horas, que é o telefone gratuito, e que possa contar com o bombeiro em todos os tipos de ocorrências que nos caber atender, né? Esse é o recado, e que a gente sempre procura trazer segurança para os locais onde nós íamos trabalhar. Estamos hoje atuando aqui já há quase um ano, e com o passar do tempo a gente quer cada vez mais se enraizar aqui junto com a sociedade, principalmente na área de educação, onde é um local muito fecundo para a gente plantar uma semente de segurança, porque ali estão se formando personalidades e que futuramente vai ser o futuro da nossa sociedade. Então se pessoas já crescerem com a consciência de segurança, então a gente tem uma grande chance de diminuir o número de acidentes, de vítimas e até desperdício de recursos públicos, principalmente na área de saúde, que hoje está acontecendo devido a essas imprudências. Oferecimento. Sempre vida por você. Fone 3284-7107.